Olá, meus irmãos, estamos de volta aqui mais uma vez e hoje especial, falando com o reverendo Flávio. Eu quero já deixar um versículo que diz assim: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu posso dizer que tanto o reverendo Wilson quanto o reverendo Flávio, quando estive no seminário, foi um dos pastores que, os dois pastores, na verdade, foram que mais me deram atenção lá, né? Sempre atenciosos, quase que diariamente no meu quarto para a gente conversar, perguntando se estava tudo bem. O reverendo Flávio me auxiliou, foi um verdadeiro professor e pastor do seminário. Então eu estou muito feliz por estar aqui neste momento e poder conversar com o reverendo Flávio. Apesar de ser palmeirense, é meu grande amigo, né? Reverendo Flávio, então a palavra está com o senhor e desde já muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí a vocês dois, Cleiton e também Wilson. Vocês têm sido muito amigos, né? Companheiros, a gente pode ter o privilégio de poder brincar um pouco, né? E também compartilhar das bênçãos de Deus, do Senhor. Então eu agradeço pelo convite que vocês me fizeram nesta manhã. O pastor Wilson me disse que eu tenho 10 minutos, então vamos começar com a leitura da palavra de Deus, que está lá na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, o verso de número 4 até o verso de número 7. Filipenses, capítulo 4, verso 4 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bem, quando nós temos o privilégio de trabalhar um pouco a palavra de Deus, estudá-la, logicamente que o objetivo primário é sempre aplicar a nossa vida. E na medida em que nós experimentamos algumas dificuldades, alguns problemas, como homem, como mulher, como jovem, a gente entende que nós sempre estamos a desejar daquilo que Deus tem para nós, o padrão dele para a nossa vida. Por isso que nós lemos a palavra, oramos, pedimos perdão pelos nossos pecados e também rogamos ao Senhor Deus que nos desafie em meio às circunstâncias com as quais a gente convive, para poder viver e ter características que sejam agradáveis na nossa vida para com Ele. Eu tenho tido, viu, pastor Wilson e pastor Cleiton, o privilégio de poder considerar com alguns irmãos, todas as quartas-feiras, o texto de Filipenses. Nós começamos no capítulo 1 e estamos já concluindo toda a epístola que Paulo escreveu aos irmãos. E tem sido muito enriquecedor, primeiramente para mim, e eu quero crer para os irmãos que têm ouvido a meditação da palavra. Então, é um desafio permanente. E se a gente olhar um pouquinho o verso anterior, Paulo está dizendo que na igreja havia dificuldades. Embora você tenha como tema na carta de Filipenses a alegria, isso não quer dizer necessariamente que você não enfrenta problemas, tá bom? Tanto é que ele usa a figura de alguém para trazer mediador entre duas irmãs que estavam tendo problemas. Agora, na sequência, Paulo ele volta ao seu tema, que é a questão da alegria. A alegria deve permear a vida do crente. Não é uma alegria falsa, mas é uma alegria decorrente do fato de que ele, em Cristo Jesus, tem sido abençoado. Em Cristo Jesus, ele é, acima de tudo, uma nova e está na condição de uma nova criatura. Em Cristo Jesus, ele tem segurança presente, também segurança permanente na sua vida. Então, nós temos todas as razões necessárias para termos uma vida de alegria, embora não nos isente a vida de passarmos por tribulações. Semana mesmo, domingo agora,
um jovem conhecido meu, ele faleceu devido a um acidente de carro, de moto. Menino novo, sabe? Então, eu fiquei muito pesaroso, porque é alguém que eu vi crescer praticamente, e Deus o tomou para si. O coração do pai está pesaroso, das irmãs. E, então é uma coisa com a qual a gente não tem para onde correr, né? Mas alegrai-vos é a ordem bíblica. Então, dentre as características que eu quero pensar com os irmãos aqui nesta manhã sobre a vida do crente, além de que esta alegria ela deve perpassar toda a nossa vida, em todas as circunstâncias, e se os irmãos olharem, por exemplo, Paulo estava preso. Paulo estava numa condição de aguardando a sua sentença. Ele havia experimentado perseguição, perigos decorrentes ao compromisso que ele tinha com o Senhor Deus. E aí a minha conclusão nesse primeiro aspecto da característica na vida do crente é que a alegria está independente de todo momento com o qual você convive. Não quer dizer que você não experimentará problemas, mas quer dizer que a alegria do Senhor ela vai estar em toda e qualquer circunstância presente em nossa vida. Mas uma outra coisa que me chama a atenção no verso seguinte é que Paulo fala sobre a seguinte ideia: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Veja você que a questão da moderação ela deve ser presente não apenas em relação a um determinado grupo de pessoas. Não, na verdade o texto está dizendo para mim e para você que eu tenho que ser moderado para com todos os homens, tanto os domésticos na fé, como também aqueles que não são os domésticos na fé, aqueles que não temem a Deus. Paulo aqui não está sendo restritivo no sentido de que a moderação é só entre irmãos. Não, a moderação ela deve ser uma marca presente no nosso dia a dia. E às vezes a gente sabe que a gente tem um pavio curto, né? Né, Cleiton? Né, Wilson? Sim. Às vezes tem hora que a gente perde aí o foco e a gente incorre em desagradar primeiramente a Deus e também o nosso testemunho. Então a gente precisa reconhecer que essa dificuldade nós as temos em função da nossa limitação como pecadores. Mas essa nossa dificuldade não invalida em hipótese alguma a ordem bíblica. Seja a vossa moderação que é conhecida diante de todos. Se a gente olhar para o contexto, nós temos lá o problema de Evódia e Síndique. Eu não recomendo ninguém colocar esse nome atualmente, qualquer um dos dois, porque chamar alguém na classe lá, Evódia, nem vai dizer presente, né? Síndique, também não. Então, e aí tem outro problema, elas tinham uma dificuldade. E quando há uma dificuldade entre nós, ou em duas pessoas de relacionamento, isso pode criar necessariamente o quê? Uma falta de moderação. Então, é nesse contexto que Paulo coloca, ele está reafirmando isso. Elas precisavam ser moderadas, como também eu e você precisamos ser moderados. Agora, a questão que eu quero ainda olhar para os irmãos, a partir do texto bíblico, é que a palavra moderação, ela é uma das palavras mais difíceis que nós temos no Novo Testamento para ser traduzida. Por exemplo, John Wycliffe, na sua Bíblia, ele traduziu a palavra por ter paciência, tintele, brandura. Outro traduziu por até modéstia. E alguém, por exemplo, traduziu por moderação, que é o que prevalece na nossa versão atualizada, também na Bíblia de Jerusalém, e também na nova versão internacional, ela é traduzida por amabilidade. Diz lá nesta versão, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida
por todos. Então, esse princípio da amabilidade precisa estar presente no nosso dia a dia. E, logicamente, tudo isso deve ser decorrente ao quê? Uma dependência de Deus, deve ser decorrente à compreensão do plano que Deus tem para nós, deve ser decorrente da segurança que nós temos no Senhor. Agora, com que propósito? Para que o nosso testemunho seja agradável àquelas pessoas com as quais nós convivemos. Quer dizer, a gente tem que ser caracterizado por algo que atraia outros para Cristo. Paulo diz num texto que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. E lógico que a não passar do nosso tempo, Deus estará trabalhando em nossas vidas. Agora, para concluir aqui, eu só quero considerar com os irmãos que essa luta é uma luta permanente, ok? Em que sentido? A nossa natureza humana, ela precisa manifestar isso. E uma outra questão também que me chama muita atenção é que quando você lê o verso de número 4 e 5, ele diz assim: qual é a razão por que eu tenho que ser alegre? Qual a razão por que eu tenho que ser moderado ou amável? Porque o Senhor está perto. Veja você que nós não podemos parar a leitura da palavra de Deus. Por que razão? Porque o texto me orienta. Perto está o Senhor. Então, quando a gente que conhece a palavra, nossa denominação, ela preza pela palavra, ela procura dizer, olha, a sua conduta, o seu dia a dia, o seu fundamento são as Escrituras. Então, nós não podemos parar aí o texto. Então, a razão maior do porquê eu tenho que ser alegre, a razão maior porque eu tenho que ser uma pessoa moderada, é porque perto está o Senhor. Os olhos do Senhor estão postos nas nossas vidas. Então, se eu tenho um conhecimento de que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, então isto deveria, num aspecto particular, modelar a minha vida. A boa doutrina, o bom ensino, me leva a pensar assim, olha, o Senhor está comigo, o Senhor está perto, o Senhor está contemplando a minha fala, o Senhor está contemplando os meus gestos, o Senhor está contemplando tudo que eu faço, tanto do ponto de vista presencial, como também online. Então aí, até recentemente, eu vi uma palestra de um pastor chamado Uziel, filho da Igreja Metodista, um irmão muito comprometido com o Senhor. Ele falou assim, tem muita gente que fica muito corajosa atrás de um computador. Escreve o que pode e o que não deve. E ofende, e cria mal-estar, e etc. Mas a Bíblia diz o contrário. Que eu tenho que ser moderado para com todos. E o fundamento, qual que é? É a maneira como eu conheço a Deus. Então, essas coisas não podem estar ou ser desassociadas. Esse é o desafio permanente. Então, eu estou sendo breve aqui. Eu sei que, na verdade, é um desafio permanente. A vida cristã, ela é uma caminhada de longo alcance, é uma maratona, mas, indiscutivelmente, eu quero só trazer a memória aqui nossa, esta manhã, em simples palavras, essas duas ideias. Do alegrar-se, a questão do ser moderado, em função do quê? Porque o Senhor está perto. E Ele me vê e vê a cada um de nós. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém, irmãos. Maravilha, maravilha. Que bênção, pastor. Muito obrigado. Que bom poder ouvir o senhor, ouvir essa fala. Filipenses é uma carta riquíssima, né? Sempre que a gente lê, ouve, enche o nosso coração. Isso é maravilhoso. Flávio, então você poderia nos conduzir a Deus em oração e impetrar a bênção, meu irmão, por favor?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graças por este dia que tu nos dás. Louvamos-te, ó Deus, pelo momento quando pudemos meditar na tua palavra e rogarmos ao Deus que, de fato, sempre sejamos alegres por ter a Jesus como nosso Salvador, ó Deus. E também que o conhecimento dele como Salvador nosso nos leve a uma vida de moderação e amabilidade para com os irmãos, sempre certo de que o Senhor nos conhece, o Senhor se faz presente em nossa vida, Senhor. E queremos te agradar. Obrigado pela vida do pastor Cleiton, novato no ministério. O abençoe juntamente com a Marley e a sua filhinha ali na segunda igreja de Feira de Santana. Ó Senhor, obrigado, porque tens usado o teu servo naquele ministério, Senhor. Também te agradecemos pela vida do pastor Wilson, sua esposa Silvana. Ó Deus, derrama da tua graça, da tua bênção sobre esse casal que nós amamos, convivemos, como também pastor Cleiton, ó Deus, que são teus servos, que têm trabalhado em nossa igreja, que eles tenham em cada um dos seus ministérios o reconhecimento da igreja, Senhor, de que de fato o que eles estão fazendo é para ti e eles fazem em teu nome, ó Deus. Que tu os revistas sempre de autoridade e supra toda e qualquer necessidade desses teus servos que estão no ministério, como os demais irmãos que trabalham na tua causa, Senhor. Obrigado pelos irmãos que participam, que eles sempre contem do apoio e também do incentivo nessa jornada desafiadora que é transmitir, integrar os irmãos da Conservadora através desse meio de comunicação que é a rádio, Deus. Abençoa-nos nesta manhã, esta é a nossa oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, o consolo e o conforto do Espírito Santo seja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você, povo de Deus, diga amém aí. Louvado seja o nosso Deus. Reverendo Flávio, o senhor está formando pastores, o senhor formando pastores aqui no seminário e tudo. O senhor teria uma palavra aí para nós que estamos no ministério, assim, uma palavra rápida, só um flash aí? Eu quero crer que a vida de vocês são incentivadores para aqueles que querem vir para o seminário, porque perto está o Senhor. Fantástico, Amém. fantástico. Que coisa boa, que coisa boa. Reverendo Cleiton, Deus abençoe muito o senhor. Amém. Sua vida, ministério aí, o seu final de semana, que seja de bênção aí, Deus ser glorificado. Reverendo Flávio, que Deus abençoe muitíssimo o senhor. E tamo junto aí, irmão. Obrigado, viu? Amém. Reverendo Cleiton. Até mais, meus irmãos. Vamos ouvir uma música e assim estaremos encerrando nossa programação de hoje. E hoje, às 21h30, no Departamento Missionário, lá no canal do nosso Departamento Missionário, teremos a nossa live. Teremos lá sorteio de 3 Bíblias. Então não perca. Deus abençoe a todos. As noites mal dormidas, ansiando a paz, perdida e pretendida, que eu já não sabia mais onde é que fora se esconder. Valeu o tempo de esperar o teu querer.
valeu demais os dias mal passados, caminhando atrás de planos mal traçados, que eu só posso agradecer a tua mão que me livrou. Valeu o tempo de esperar, mas já passou. Pois eu estou bem certo, breve tempo de aflição não pode comparar-se à nossa eterna salvação. E os dias de tristeza servem mais para destacar a imensa glória e honra com que Deus vai nos brindar. Valeu demais, valeu o tempo e o contratempo que essa história traz, e cada vão momento fica cheio de esperança, que é a certeza da presença do Senhor em cada passo por onde eu A Rádio Missões e PCB apresentou Batalhando pela Fé. Batalhando pela Fé.